Olá, bom dia, com muita alegria, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família nesta segunda-feira, que essa semana seja uma semana de muita luz, uma semana de bênçãos na sua vida, que essa semana o Senhor possa iluminar os seus caminhos, em nome de Jesus. E como que vocês estão hoje? Como que vocês estão iniciando a semana? Tá animado para mais uma semana? Você já agradeceu a Deus por mais uma semana? Você já agradeceu a Deus por mais uma segunda-feira? Então agradeça porque você foi privilegiado nesse dia de hoje. Porque muitos não tiveram a mesma chance que você. Muitos partiram com tantos sonhos, projetos para realizar. Mas você está aqui. Então agradece a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu estou começando um pouco mais tarde essa transmissão ao vivo, mas vai ficar salvo aqui e você pode assistir depois. Pessoal, vai colocando aí a cidade que você está acompanhando agora essa transmissão ao vivo. Coloca aí, eu tenho uma palavra poderosa. Eu estava meditando aqui de manhã e realmente o Senhor ele vai falar com você, falou comigo. E o Senhor vai te dar direção. Então, coloca aí, da onde que você está me assistindo agora. Wellington Luiz de São Carlos. Eu vou estar em São Carlos dia 11 agora de setembro, eu vou estar em São Carlos pregando na Dejerezim. Amém? Rejane de Anastácio, Deus abençoe. Silvana de Itaúna, Minas Gerais. Meu Deus, quantas mensagens aqui, tá subindo aqui. Flávia de Aquidauana, Deus abençoe. Espaço VIPs, Campo Grande, bairro do Tarumã, Deus abençoe. Esteticista Tatiane, Campo Grande, Deus abençoe. Fran, Deus abençoe. Glória a Deus, já está agradecendo pelos livramentos. Glória a Deus. A Ju está em Dallas com seu esposo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Débora, Campo Grande, no bairro do Taquaruçu, Deus abençoe. Fran, daqui de Campo Grande, glória a Deus. É muito bom ter vocês aqui. Vocês, na verdade, é o motivo, né? Eu só estou aqui porque você está aí. E essa é a live da resposta de Deus para a tua vida. Essa é a live da resposta de Deus para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E depois eu vou estar também colocando essa live aqui, esse vídeo, lá no meu canal no YouTube. Eu vou estar deixando salvo aqui no Instagram e também colocando essa live lá no meu canal no YouTube, tá bom? Para que você possa assistir em outro momento, para que você possa compartilhar. E eu vou pedir que você compartilhe essa transmissão ao vivo agora. Amém? Compartilhe agora. Eu vou falar um assunto que vai mexer com a tua estrutura. Então, aqui tem essa setinha aqui, aqui no cantinho. Aqui, você pode clicar nela e mandar para o seu store. Manda lá no seu store ou envia para os seus amigos aqui do Instagram. Eu tenho certeza que a pessoa que você enviar, além dela ser abençoada, ela vai te agradecer depois. Tá bom? Em nome de Jesus. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração e logo após eu vou estar orando pela sua vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você tem lidado com as traições?
Como que você tem lidado com as traições? Parece que cada dia que passa, a traição ela tá mais presente na nossa vida, né? Hoje há uma facilidade de você estar em um relacionamento, seja uma amizade, ou até mesmo um relacionamento com uma pessoa, e ser traído. Parece que o assunto da traição é algo mais presente hoje, né? Pessoas traem. Pessoas que traem. E muitas das vezes são pessoas que você confiava nelas. E a traição, ela dói. Porque geralmente a traição, ela não vem de alguém distante. A traição geralmente acontece por quem está perto, né? A traição ela vem de quem está mais próximo. É por isso que a traição ela é algo que fere, é algo que abre uma ferida, né, emocional. E muitas das vezes tem pessoas que levam tempo para cicatrizar essa ferida. Enfim. Mas como que você tem lidado com essa questão da traição? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre isso agora. Ontem na nossa igreja nós tivemos um culto de Santa Ceia, né? Tivemos um culto de Santa Ceia. Foi um culto maravilhoso. E geralmente no culto da Santa Ceia a gente faz a leitura do texto, né? Da Santa Ceia. E algo me chamou a atenção ontem. E eu não preguei sobre isso ontem, mas foi algo que me chamou a atenção na hora da leitura. E eu fiquei meditando nisso. Passei a noite meditando nisso. E acordei agora pela manhã, estava meditando, tomando meu café. Você já tomou seu café? Se você não tomou seu café, corre lá, pega ele lá. E eu estava aqui meditando. E eu quero ler com você. Quero ler com você. Você vai ler comigo isso aqui. Presta atenção. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Por isso que fala 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Vamos lá, vamos para a leitura. Eu vou ler bem pausadamente para que haja um entendimento daquilo que eu estou lendo. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Agora presta atenção. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Eu quero ficar com essa parte aqui, ó. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Presta atenção. Jesus, ele foi traído. Jesus, todos nós sabemos que é o Filho de Deus. É o Filho do Deus Altíssimo. É o Filho do Criador. Sendo Filho de Deus,
Estou falando de alguém que tinha poder na vida dele. Estou falando de alguém que era cheio do Espírito de Deus na vida dele. Jesus, ele passou um período de 33 anos sobre essa terra. Desses 33 anos, 3 anos e meio foi dedicado ao seu ministério. O ministério de Jesus foi um ministério rápido, mas foi um ministério tão poderoso, e ele na verdade veio com uma missão. E a missão era manifestar o reino de seu Pai, o reino de Deus na terra, e salvar a humanidade, enfim. Só que Jesus, para iniciar seu ministério, ele escolheu 12 homens para ser seus discípulos. 12 homens. É interessante que Jesus, antes de fazer essa escolha, vocês estão me ouvindo bem? Jesus, antes de fazer essa escolha, escolher os 12 homens para ser seus discípulos, Jesus, ele passou uma noite orando. Um dia antes, uma noite anterior, ele passou aquela noite orando para fazer a escolha de quem estaria com ele, de quem andaria ao seu lado. Depois que ele ora, ele então escolhe, ele chama 12 homens para ser seus discípulos, para estar mais próximo dele, enfim. É interessante que desses 12 homens, cada um tinha uma personalidade, cada um tinha um jeito de ser. E Jesus, ele escolhe entre esses 12 homens Judas. Judas, ele foi escolhido por Jesus para andar ao lado de Jesus. Então Jesus escolheu ele. E ele então passa 3 anos ao lado de Jesus. Durante esses 3 anos ele viu Jesus curar, ele viu Jesus libertar, ele presenciou maravilhas, coisas nunca vistas antes. Ele viu que verdadeiramente Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E ele também recebeu o poder de Jesus. Porque a Bíblia fala daquele momento em que Jesus envia seus discípulos às aldeias para pregar a mensagem do reino, curar os enfermos, expulsar demônios, e Judas estava entre eles. Judas foi às aldeias. Judas foi usado para curar pessoas no nome de Jesus. Judas foi usado para libertar pessoas no nome de Jesus. Judas sentou na mesa com Jesus durante 3 anos. E ele seria o traidor. Talvez alguém vai pensar assim: ué, mas Jesus escolheu o traidor para andar ao lado dele? Então Jesus escolheu errado. Jesus não escolheu errado. Sabe por quê? Porque na verdade Jesus ele nos escolhe. Agora, o que nós vamos nos tornar depois da escolha de Jesus é uma questão que envolve caráter,
é uma questão de escolha. O que eu vou me tornar depois? O que eu vou ser depois? Você consegue entender isso? Então Jesus escolheu ele com a missão dele ser um discípulo de Jesus. Mas ele termina traindo Jesus. E é interessante que Judas era o que menos falava. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar poucas falas de Judas. As pessoas dizem que todo homem que fala menos, fala pouco, geralmente, ou toda pessoa que fala menos, mesmo estando ao lado de muitas pessoas, geralmente essa pessoa, ele é observador. Toda pessoa que fala menos, ela observa mais. Ou seja, Judas, ele passou durante 3 anos observando Jesus, observando os discípulos. E mesmo, olha só isso aqui, e mesmo vendo que Deus Pai era na vida de Jesus Filho, mesmo vendo ele curando cego, levantando paralítico, curando leproso, abraçando o pecador, mesmo ele vendo aquele homem, Jesus, fazendo tantas coisas boas, tantas maravilhas, mesmo assim, no final, ele traz Jesus. Mesmo vendo que ele era um homem tão bom, ele traz Jesus. Então presta atenção, agora eu vou começar a mexer com você. Às vezes você fala assim, quando alguém te trai: por que fulano fez isso comigo? Por que fulana fez isso comigo? Poxa, não faço mal pra ninguém. Poxa, eu sou uma pessoa que eu faço bem pras pessoas, inclusive ele ou ela, eu ajudei. É aí que tá. Não é porque nós fazemos o bem, não é porque nós não damos motivos e nada justifica uma traição, mesmo sendo uma pessoa correta, isso não vai nos livrar de ser traído. Isso não vai te livrar de ser traída. Porque essa questão de traição, de uma pessoa que trai a outra, está muito ligado ao caráter dela. Ao caráter dela. E muitas das vezes, quando alguém te trai, algumas pessoas, eu trabalho com gabinete pastoral, eu escuto muitas pessoas. Geralmente a pessoa foi traída, e mesmo sendo traída por um amigo, ou pelo namorado, pelo noivo, ou pelo marido, ou pela esposa, mesmo ele sendo traído, geralmente algumas pessoas, ele tem uma autoculpa. Ele se sente culpado. Primeiro, se sente culpado de ter escolhido aquela pessoa para estar ao seu lado, estar perto dele. Se sente culpado de ter permitido aquela pessoa ter sido seu amigo ou ter sido sua amiga. Ela sente essa culpa. Nossa, por que eu fui andar com fulano? Por que eu fui andar com fulano? Por que eu fui colocar fulano dentro da minha casa? Não é assim? Eu tenho certeza que eu tô falando com pessoas aqui agora que você já sentiu essa culpa. Se alguém já sentiu esse tipo de culpa, coloca aí no comentário agora. Coloca sim, se manifesta aí, coloca aí agora.
Eu já me senti assim. Coloca aí agora. Pode colocar. Porque geralmente as pessoas falam assim: poxa, eu não deveria ter colocado fulano na minha casa. Poxa, eu não deveria ter contratado fulano para trabalhar comigo. Poxa, eu nunca deveria ter me relacionado com aquela pessoa. Olha lá, quantas pessoas está colocando aqui, ó. Olha aí, ó. Porque é verdade. Eu sei do que eu estou falando. Eu trabalho com gabinete pastoral. Eu sou uma espécie de psicólogo, né? A gente ouve muitas pessoas, enfim, para dar um conselho para a pessoa. E é o que eu mais escuto. A pessoa sente aquela culpa. Mas presta atenção. Não carregue esse fardo de culpa. Você não é culpado. Você não é culpada. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ter deixado alguém entrar na sua vida, seja uma amizade, ou seja... Agora, quando você vai se relacionar com alguém e alguém te avisa antes: olha, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, aquilo ali, e você insiste, você tem uma parcela de culpa, porque alguém tentou te alertar. Agora, quando você se relaciona, tal, aquela pessoa é bacana, todo mundo tá... E essa pessoa te traiu, essa culpa não te pertence. Então, se liberte dessa culpa. O Senhor vem, me coloca aqui de frente com você. E essa live é uma live profética, porque eu carrego um ministério profético. E essa palavra é profética para a tua vida. Eu venho aqui hoje, em nome de Jesus, falar para você: não carregue essa culpa. Se liberte dessa culpa em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é de quem te traiu, não é sua. E isso não pode mudar quem você é. Não pode alterar a tua essência, pode te deixar mais esperto. Presta atenção. Isso não pode mudar a pessoa boa que você é. Não pode alterar a bondade que você tem no teu coração. Não pode alterar a tua essência. Pode te deixar mais esperto. Você consegue entender isso? Porque a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, que nós temos que ser manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Existem situações de traição na nossa vida que nos deixam mais prudente. Você consegue entender isso? Você se torna uma pessoa mais prudente. Você fica mais ligado, mais esperto. Então, Jesus escolheu esse homem caminhou 3 anos com ele. E esse homem simplesmente traiu Jesus. É interessante que o texto que nós lemos diz que na noite em que Jesus foi traído, na noite da traição, foi a última Santa Ceia. Foi a última ceia que Jesus ceiou com seus discípulos. Foi um momento único ali na vida dos discípulos. Se você já leu a passagem da última ceia, se eu fosse você, eu ia ler, tá? É emocionante a última Santa Ceia, porque acontecem umas coisas ali que na verdade é uma verdadeira lição para as nossas vidas. Porque na noite em que Jesus foi traído, que Jesus estava com seus discípulos, Jesus sabia quem era o traidor já estava entre eles, porque se você ler os evangelhos, a Bíblia diz que naquele momento ali, Judas, ele estava cheio de Satanás, ele estava cheio do mal dentro do coração dele, ele já estava totalmente dominado pelo mal, ele estava dominado pelo diabo.
E ele estava sentado. E uma coisa interessante aqui, que também vai abrir os teus olhos. Hoje, essa live é para abrir teus olhos. A Bíblia diz que Judas, na última ceia, ele estava cheio de Satanás. Essa é a expressão no original. Ele estava cheio de Satanás no coração dele. Ele estava dominado pelo mal. Mas presta atenção. Ele não estava rangendo os dentes. Não. Ele não estava tendo sinais de uma pessoa incorporada. Porque geralmente quando a gente fala de incorporação, você já imagina uma pessoa rangendo os dentes. Não é assim? Gritando. Você já viu alguma manifestação? Não é assim? Eu tenho um ministério, eu faço conferências proféticas, geralmente em alguns lugares que eu prego, tal, umas igrejas ou ginásio, depende do lugar onde a igreja faz a conferência. A gente começa a fazer aquelas orações de guerra, né? E geralmente começa a manifestar. Eu acredito que alguém que está aqui na live, que conhece meu ministério, já viu essas coisas acontecer. Do demônio vir correndo, enfim. Mas presta atenção. Você já viu alguma manifestação? Alguma incorporação? Coloca aí, sim. Coloca aí se você já viu. Se você nunca viu, coloca não. Enquanto você coloca, eu tomo meu café. Então presta atenção. Judas, ele estava cheio de Satanás. Olha só, ele não estava cheio de uma entidade. Ele não estava com um demônio na vida dele. Ele estava com o próprio Satanás. Ele estava com o próprio Satanás dentro dele. Mas ele não estava arranjando os dentes, gritando, babando. Ele estava agindo naturalmente. Muitas das vezes, tem pessoas cheias da maldade no coração, possuída por um mal, e ela está do nosso lado agindo naturalmente. Está sentado na mesa, te observando. Você consegue entender isso? É por isso que se faz necessário você sempre orar pedindo a Deus discernimento. Discernimento. Porque naquela hora, quando ele estava cheio de Satanás, Jesus já sabia. Se você ler o texto, Jesus já sabia que ele estava dominado pelo mal. E é por isso que Jesus olha para os 12 e diz: o traidor está entre nós. Por quê? Porque Jesus sabia que o traidor estava ali. É por isso que Jesus diz: o traidor está entre nós. Porque ele sabia. Ele tinha um discernimento, a visão. Então, tudo que eu e você precisamos é de discernimento espiritual. Você pede isso para Deus nas suas orações? Você pede isso para Deus nas suas orações? Porque se você não pede isso para Deus, começa a pedir a partir de hoje. Começa a falar para Deus: Deus, me dá discernimento espiritual, Senhor. Revela o coração daqueles que estão perto de mim. Então, agora, o que é uma lição para mim e para você, talvez essa vai ser a parte mais importante dessa live, é que na noite em que ele é traído, aquele momento ali em que o traidor estava entre eles, a Bíblia diz: na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Esse dar graças significa que Jesus ali, ele orou, ele deu graças pelo pão, ele louvou a Deus pelo pão. Sabe o que é uma lição assim para minha vida e para sua vida, e vai virar uma chave na tua vida? É que mesmo estando na presença do traidor,
mesmo sabendo que ele era o traidor, mesmo sabendo que ele ia se reunir com aqueles que queriam destruir ele, ia vender ele por algumas moedas de prata, mesmo assim, Jesus ele continuou o propósito dele, a missão dele. Isso não alterou em nada o propósito de Jesus. E o que ele estava fazendo na mesa, ele não deixou de fazer, que era cear com seus discípulos. Ele não deixa de cear com seus discípulos porque tem um traidor ali. Ele não se levanta da mesa, ele não bate na mesa, ele não grita com Judas. Não! Quem faz isso é eu e você. E eu até assim, é um pensamento meu, né? Eu sou pregador da palavra e o pregador ele viaja nos textos, ele imagina muita coisa. Ele vai criando possibilidades dentro dos textos. Jesus ele não vira ali pro Pedro e fala: é o Judas que vai me trair. Porque até o momento em que Judas sai da mesa e ele vai se encontrar com os inimigos, Jesus ele não fala para os discípulos: ó, esse daí que vai me trair. É só você ler o texto, em nenhum momento Jesus faz isso. E o texto diz que os discípulos ficam tristes porque eles não sabiam quem seria o traidor. Geralmente somos nós que fazemos isso, né? A gente fica com aquele sentimento é um sentimento horrível você saber que tem alguém te traindo. É um sentimento horrível você quer ir pra cima da pessoa, aí você acaba falando pros que estão em volta: olha, esse fulano aí, ó, esse fulano aí, ó, esse cara aí que tá me traindo, essa daí que tá... Não é assim? Jesus não fez isso. Foi isso que Deus veio ministrando no meu coração desde ontem. Desde ontem Deus veio ministrando no meu coração isso daí. E olha que eu apenas li o texto na hora da ceia. A pregação ontem foi outra. Ontem eu preguei sobre João Batista. Mas Jesus simplesmente ele não vira pro Pedro. Imagina se ele fala pro Pedro: ô Pedro, esse daí, ó, esse vacilão aí, ó. O Pedro já era estressado. O soldado que foi prender Jesus lá no monte, ele meteu a espada. Imagina, o Pedro ia levantar na mesa e ia dar uma facada no Judas. Mas Jesus não fala nada. Jesus ele dá graças pelo pão. Ou seja, não muda quem ele é. Não muda o propósito dele. Quantas pessoas que você está deixando alterar a tua essência? Você está deixando de fazer aquilo que você estava fazendo só por causa de uma traição. Só por causa de uma traição. Mas olha, presta atenção. Tinha 12 na mesa. Um traiu. Tinha 12 na mesa. Um traiu. Tinha 11 que estava com Jesus, que o coração estava com Jesus. Então o foco de Jesus não é com o que trai, é com os que fica. Não sei você, mas eu tô sentindo algo aqui. Eu tô sentindo algo muito forte aqui. Sabe o que Deus está mandando te dizer? É que você foi traído, você foi traída, e você mudou teu jeito, Eu sei que você teve isso como uma lição, você ficou mais prudente, mas muitas vezes você está descontando em pessoas que não tem nada a ver. Sabe? Por causa de um, você está deixando de amar os 11.
Muitas das vezes nós focamos só em quem nos trai, nós focamos só em quem fala mal da gente, a gente foca naquela pessoa que nos machuca, a gente fica focado naquela pessoa e os nossos dias vai sendo consumidos. Ai, o fulano me traiu. E esquece que tem pessoas que te amam. Ou seja, 1% te trai e você simplesmente esquece dos 99%. Daqueles que estão com você, daqueles que ainda admiram você, daqueles que, poxa, é como Pedro, ele, certa feita, ele disse para Jesus, teve um momento que Jesus estava pregando para os 70 discípulos e para a multidão, e Jesus trouxe uma palavra mais forte, e Pedro, ele chega em Jesus e fala para Jesus assim: mestre, que palavra foi essa? Uma palavra pesada, os seus discípulos estão indo embora. E naquele momento Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, você quer ir embora também, Pedro? E aí Pedro naquele momento disse: Senhor, para onde irei eu, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só o Senhor tem o que eu preciso. Pedro admirava Jesus. Aqueles discípulos que estavam à mesa, eles largaram a vida, o trabalho deles, para caminhar 3 anos com Jesus. Eles deixaram muita coisa para trás para estar ali com Jesus. Eles admiravam Jesus. É por isso que Jesus, ele continua focado nos que estão com ele, não no que está traindo. E muitas das vezes nós focamos muito em quem nos trai, em quem nos deixa, em quem nos abandona, em quem vai embora. E a gente sofre com isso, e a gente esquece que tem pessoas do nosso lado que nos admira, que admira você, que admira o que você faz. Pessoas que quando você chega, aquela pessoa fica alegre com você, porque tem você como um amigo, como uma amiga. Pessoas que ainda são leais. Lealdade é algo raro hoje em dia, mas ainda existe. Pessoas que são leais. Leais a uma amizade, leais a um relacionamento. Pessoas que são leais. O Espírito do Senhor, Ele me colocou aqui para falar com você que ultimamente está focado demais em quem te fere, está focado demais em quem te machuca, está focado demais. Esquece! Sabe? Viva a sua vida. Tem pessoas perto de você. Tem pessoas que admiram você. Talvez eu estou falando com alguém que tem ministério aqui. Geralmente quem tem ministério passa por essas coisas. Como eu sou pastor de uma igreja. Hoje eu tenho um ministério, uma igreja local, fazem 2 anos. Mas eu já tinha meu ministério de itinerante, meu ministério a qual eu viajo pregando. E assim, quantas pessoas que admira o ministério, admira as pregações, admira, né, o mover profético através da nossa vida. Alguns vão me trair, vai me trair. Alguns vão me deixar, vai me deixar. Entendeu? Alguns vão vai se comportar como Judas. E muitas vezes a gente fica focado nesse tipo de pessoas. Eu já fiquei assim. E aí você sofre, você vai passando os dias sofrendo com aquilo vai martirizando você, vai torturando a tua alma, vai torturando os seus sentimentos, vai torturando, e você não esquece do Judas, você não esquece daquela pessoa. Toda conversa que você vai ter com alguém, você tem que citar aquela pessoa, enfim. E você esquece que tem pessoas perto de você que você é fonte de inspiração para elas. E aí você vai deixando de ser uma fonte de inspiração. Por quê? Porque você está focado demais em quem está te traindo. Você deixou de dar graças pelo que está com você. Jesus sabe quem é o traidor. Jesus fala: o traidor está entre nós. E mesmo assim ele pega o pão. Ele vai dar graças. Aleluia. Ele dá graças. Ele não para o que ele está fazendo.
Então o Senhor me colocou aqui hoje para falar para você: não para o que você está fazendo. Porque alguém está falando mal de você, porque alguém traiu você, era alguém que você amava, confiava. Não pare o que você está fazendo, não. Continue no seu propósito. E é interessante que quando Jesus ele dá graças pelo pão ali, junto com os discípulos, a Bíblia diz que naquele momento ali, em que está sendo entregue o pão, naquele momento os discípulos eles ficam preocupados com o que Jesus disse, que ali estava o traidor, que eles ficam perguntando um para o outro. E aí, naquele momento, o Judas se levanta e Jesus fala para Judas: faça o que você tem que fazer. E Judas ele sai. Judas sai. E naquele momento ainda não há o entendimento dos discípulos que ele é o traidor. A Bíblia diz que eles ficam tristes. Eles ficam tristes. Mas na hora que Jesus fala assim, ó, faz o que você tem que fazer, eles no pensamento deles, eles acham que Jesus está mandando Judas ir buscar alguma coisa e fazer alguma coisa. E na verdade Jesus estava olhando para o traidor. Eu sabia que ele ia se encontrar com os inimigos, que ia vender ele. E mesmo assim Jesus fala assim para ele assim: vai lá, faz o que você tem que fazer. E ele sai. Ele vai se encontrar com os sacerdotes. E ele vai vender Jesus, enfim. E se você lê nos evangelhos essa passagem, a Bíblia diz que naquele momento Jesus se levanta com os discípulos. E antes de subir o monte, onde ele vai ser capturado, ele vai ser preso, a Bíblia diz que eles louvam um hino. Jesus chama eles e diz assim: vamos cantar uma canção? Não era só discípulos, eram amigos. Eles eram amigos. Se criou um laço de amizade. Não era só discípulo. Quando eu olho para os evangelhos, eu não vejo só o Jesus filho de Deus, mas eu vejo o Jesus homem, o Jesus que cresceu, o Jesus que teve amigos, o Jesus que brincava, o Jesus que foi crescendo, foi evoluindo, o Jesus que tinha relacionamento com o cara da venda, o cara do pão, o cara da... Não é só o Jesus, que geralmente as pessoas espiritualizam tudo quando lê tudo, e, enfim. Mas eu consigo ter essa visão do Jesus homem também. O Jesus que as pessoas conheciam ele. Pô, é o filho do José, filho do carpinteiro e tal. O Jesus homem, o Jesus que chamou aquele discípulo, que fez algo lindo, né, durante 3 anos, mas que se criou uma amizade. Então Jesus sabia que aquele ali era o último momento que ele teria com seus discípulos. O último momento ali alegre, assim, com seus discípulos. Jesus sabia o que ia acontecer depois. Então Jesus se levanta, olha para os discípulos e fala assim: vamos cantar uma canção? Vamos cantar um hino? E ali eles cantam. Eu não sei, é algo que me emociona muito. Eu toda vez que eu leio essas passagens de Cristo, é algo que me toca assim profundamente. Eu não sei se acontece a mesma coisa com você, mas é algo que me toca profundamente. Porque eu consigo imaginar, eu consigo visualizar aquele momento. Sabe? Se fosse outra pessoa, naquele momento ele fala: foi me trair, foi falar mal de mim, não sei o que, ia fazer um mal. Não.
Jesus levanta, Jesus abraça os que estão com ele, Jesus canta uma canção com aqueles que estão com ele. Sabe por quê? Porque o foco de Jesus não era Judas. O foco de Jesus era os que estavam ali à mesa. Em nome de Jesus, que o seu foco não seja o Judas. Para de focar em quem te traiu. Para de focar em quem te machucou. Tem pessoas com você. Tem pessoas ao seu lado. Jesus vai para o monte. Jesus passa um período orando no monte. Os discípulos estão cansados, com muito sono. Foi uma noite pesada. E naquele momento ali, é o momento em que Judas ele vem com os soldados. E quando Judas ele se aproxima de Jesus, ele precisa dar um sinal para os soldados. Quem é Jesus? E nesse momento, ele dá um beijo em Jesus, na face de Jesus. E é nesse momento, quando ele beija Jesus, que Jesus segura ele. E Jesus diz assim: amigo. Quando Jesus chama ele de amigo, você pode pensar muitas coisas a respeito dessa situação. Mas uma você pode ter certeza. Jesus não estava sendo hipócrita com ele. Se Jesus chamou ele de amigo é porque Jesus o considerava como amigo. Jesus nunca seria falso. Quando Jesus diz amigo, é porque ele ainda considerava ele. E a Bíblia diz que é naquele momento que Jesus chama ele de amigo que ele sai correndo. Ele cai em si, ele se arrepende do que ele fez, mas foi um arrependimento misturado com remorso. Porque quem se arrepende de verdade muda de vida. Aquilo foi mais remorso. Porque o remorso não muda a vida de uma pessoa. Ele sai e a Bíblia diz que ele foi se enforcar. Ele foi se suicidar. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: não fique preocupado com quem te traiu. Não fique preocupado com... Para de ficar nutrindo esse sentimento tóxico no teu coração por causa que alguém te traiu. Por causa do erro de alguém com você. Jesus, ele continua a missão dele. E na verdade Jesus não se preocupa com quem trai. Por quê? Porque você pode ver que o traidor, ele termina a vida dele sozinho. Você já viu isso? Você já percebeu isso? Toda pessoa traidora, toda pessoa que trai, toda pessoa que é falsa, geralmente essas pessoas terminam a vida sozinho. Você já percebeu isso? E geralmente esse tipo de pessoa, eu vou usar uma expressão aqui, mas ele se acaba se lascando sozinho. Você já percebeu isso? Desde Judas é assim. Essas pessoas, eles acabam se prejudicando a si mesmo. É por isso que você não tem que se preocupar. Talvez eu estou falando com alguém aqui que você já está nutrindo um sentimento de vingança contra alguém. Deus manda eu vir aqui falar para você: cara, você não é assim. A traição de alguém mudou a tua essência.
Deus está mandando falar para você, irmã, mulher, que está me assistindo agora, me acompanhando. Você está aí nutrindo um sentimento de ódio contra uma pessoa. Você não é assim, cara. Você não é assim. Essa não é a tua essência. Pastor, o que o senhor está querendo dizer para mim? Eu estou querendo dizer aquilo que o Espírito Santo já está falando. Deixa para lá. Deixa para lá. Vai chegar um tempo que as pessoas vão ver quem é quem. Vai chegar um tempo que Deus vai te justificar. Pastor, mas está passando muito tempo, eu estou sofrendo com isso. Você não já colocou na mão de Deus? Então vai acontecer no tempo de Deus. A própria palavra diz que vai chegar um tempo que todo mundo vai ver quem é justo e quem é injusto, quem serve e quem não serve. Ah, a pessoa te abandonou e foi com o traidor? Deixa. Vai chegar um tempo que eles vão vir e vai falar para você: nossa, eu vi que você estava certo agora. Nossa, olha, me perdoa. Hoje eu vejo que você, naquela situação, você não tinha culpa. E aí, pastor, o que eu faço? Perdoa. Perdoa. Cristo nos ensina o perdão. Ele diz que se você não perdoar a ofensa daqueles que vos ofendem, o Pai também não te perdoará das suas ofensas. Muitas das vezes a gente fica tão focado nas ofensas daqueles que nos ofendem e nós esquecemos que nós também ofendemos a Deus. E depois dobramos o nosso joelho e pedimos perdão para Ele. Quando, na verdade, nós não conseguimos perdoar aqueles que nos deixam, que nos traem. Pastor, mas eu fui traída. Quer dizer que o senhor está dizendo que eu tenho que perdoar? Sim. Pastor, mas e aí? Eu vou ter que conviver com essa pessoa? Não. Porque uma coisa é você perdoar, outra coisa é você conviver com aquela pessoa de novo. Uma coisa é você perdoar quem te trai, uma coisa é você perdoar aquele que te machucou, outra coisa é você voltar a conviver com aquela pessoa. Você precisa entender que perdão é uma coisa, reconciliar com aquela pessoa é outra. Não existe reconciliação sem perdão, porque o caminho que leva para uma reconciliação é o perdão. Você entende isso? Isso é no caso de alguém que quer reconciliar com outra pessoa, enfim. Geralmente isso acontece em relacionamento de casamento, enfim, relacionamento amoroso. Mas você pode também decidir não reconciliar. Por quê? Não existe reconciliação sem perdão, mas existe perdão sem reconciliação. Você perdoou, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que você pode perdoar, você deve perdoar, é um mandamento perdoar, mas você pode não conviver mais com aquela pessoa. Não, te perdoo, tá perdoado, olha, amém, em nome de Jesus. Quando vê aquela pessoa, como que você tá? Tá tudo bem? Deus abençoe. Mas você já não é mais obrigado a conviver com aquela pessoa. Você consegue entender isso? Porque a Bíblia manda você perdoar. Agora, conviver é uma decisão sua. Se você vai voltar a conviver com aquela pessoa. Se for uma pessoa que te machucou, você não é obrigado mais a conviver com a pessoa que te machucou. Você entende isso? Agora, perdoar é o nosso dever. Perdoa, amém, glória a Deus. Olha, e não significa que se você perdoar você vai esquecer, porque perdão não é amnésia. Mas você vai lembrar daquilo e você não vai mais sentir dor. Não vai sentir mais dor. Porque geralmente a gente fica sentindo dor enquanto não perdoa. Perdoou, vida que segue. Vida que segue. Eu decido perdoar, porque perdão é uma decisão e um mandamento. Mas eu não quero mais conviver.
Entende? Dependendo da magnitude da dor que aquilo causou. Então, essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Para de focar no Judas. Deixa para lá. Amém? Deus falou com você? Deus falou com você através dessa live? Fala para mim se Deus falou com você aí. Fala para mim nos comentários se Deus falou com você. Fala para mim se Deus falou com você aí na live. Coloca assim. Foi de Deus esse momento? Amém. Glória a Deus. Que bom saber que Deus falou com você. Deus falou muito comigo enquanto eu estava meditando a respeito disso. Por isso que eu me emocionei muito também. Muitas pessoas esquecem que nós somos cristãos. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você é uma pessoa de Deus, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. O nosso comportamento tem que ser diferente. Entende isso? Então guarda essa palavra no teu coração. Eu vou orar nesse momento. Não esquece de compartilhar o seu story, essa live. Não esquece. E coloca lá o quanto Deus falou com você. E se você compartilhar essa live e me marcar lá, eu vou compartilhar no meu store. Não esquece de mandar para alguém. Me dá uma força aqui no Instagram. Eu tô focando agora no Instagram. Eu nunca foquei no Instagram. Comecei a focar agora no Instagram. Eu tinha uma página no Facebook com 180 mil seguidores. O meu foco era aquela página. Mas depois eu sofri um bloqueio. Agora eu tô com restrição na página. Então tudo que eu publico, eles não entregam conteúdo. Antes eu fazia live para 200 pessoas, mais de 200 pessoas. Hoje eu abro uma live lá, não passa de 30. Enfim, porque o status da página está em alerta, né? Tudo por causa... E eu só compartilho conteúdo para abençoar vidas. Mas enfim, aconteceu isso lá. Eles entenderam que eu violei as diretrizes lá, uma oração que eu fiz pela bandeira do Brasil, enfim. Mas eu tô focando aqui agora, então eu peço a você, me dá uma força aqui, tá? Me segue aqui, se você ainda não me segue aqui no Instagram. E a live, além de ficar salva aqui no Instagram, eu vou enviar ela para o YouTube, no meu canal no YouTube também, tô trabalhando ele. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, tá bom? Em nome de Jesus, se inscreve no meu canal, para que você possa acompanhar também as orações, enfim, acompanhar os meus conteúdos, tá bom? Vamos orar? Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nós te louvamos, bendizemos o teu nome, o Senhor é maravilhoso. Te damos graças pela vida, te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida, que o Senhor nos deu a chance de viver, quando na verdade muitas pessoas não teve o mesmo privilégio. Nós te louvamos pelo nascer do sol, te louvamos pelo nosso trabalho, te louvamos pelo pão que está sobre a nossa mesa, te louvamos por esta palavra a qual o Senhor falou tão profundamente nos nossos corações. Meu Deus, que lição preciosa que aprendemos contigo na tua palavra a respeito de como lidar com as traições, de como lidar com aqueles que nos traem, com aqueles que nos abandonam. Senhor, a partir de hoje, Pai, nos perdoe por ter nutrido no nosso coração um sentimento de ódio, de ira, de vingança contra aqueles que nos traiu. Senhor,
E muitas das vezes nós nos esquecemos que existem outras pessoas que estão ao nosso lado e que nos amam. Senhor, nos perdoe por ter nutrido um sentimento tóxico no nosso coração, Pai. Nos ensina a perdoar como o Senhor perdoou. Nos ensina a perdoar como o Senhor perdoou. Senhor, que nós possamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor com o olhar de Cristo. Nos ajude a olhar com o olhar de Cristo. Senhor, mas também nos ensina a ser prudente. Senhor, nos dá discernimento espiritual. Nos dá discernimento para que seja revelado o coração daqueles que se assentam conosco na mesa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dessa pessoa que está acompanhando essa live. Abençoa a família dessa pessoa. Abençoa, Pai, que ela possa, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ela possa superar toda traição, que ela possa superar todo momento difícil que ela possa ter passado por conta de uma falsidade, por conta de uma mentira. Ajuda essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, e nesse dia tão lindo que o Senhor nos deu, que o Senhor possa manifestar a presença do Senhor nas nossas vidas e nos dê um dia abençoado, iluminado, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, que Deus continue te abençoando poderosamente, a sua vida, a sua família. Fiquem todos na bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.